Olá, meus queridos, como vão vocês? Tudo bem? Vamos lá? Vamos para mais uma aula de hoje. Nós vamos para um novo assunto dentro da citologia, né? Dando continuidade ao entendimento da função de todas aquelas organelas que tem dentro de uma célula, que fazem a função metabólica com suas atividades, né? Nós já vimos várias delas, né? Hoje nós vamos falar sobre as mitocôndrias, estas verdadeiras indústrias de energia, né? Uma usina de energia, né? Que produz a nossa energia, a energia que nos dá força, que nos dá vigor e que mantém nossa vida, né? Então, como eu falei, são organelas citoplasmáticas, porque a gente já sabe o que é isso, né? Organelas citoplasmáticas estão dentro do citoplasma, estão no citoplasma da célula, né? Estão ali dispersas com as outras organelas dentro da célula, né? Arredondadas ou em forma de bastonete, presentes nas células de quem? Dos eucariontes, que são aquelas células que têm núcleo formado, né? As células de eucariontes sem mitocôndrias. Então existem exceções. Olha aí, novamente chamando a atenção para vocês de que tudo sempre haverá uma possibilidade de ser, né? Então sempre haverão exceções. Haverão exceções, né? Por exemplo, hemácia adulta e a giardia, né? Então, não tem, são células que têm núcleo, mas não têm mitocôndrias. Então, por que a hemácia não tem mitocôndria? Porque ela não precisa produzir energia. A função da hemácia adulta é outra, é transportar gases, né? Transportar elementos para a circulação, para a respiração. Participam ativamente do metabolismo energético da célula eucariótica, aquilo que eu falei para vocês, ativamente do processo energético. São verdadeiras usinas de energia. Quem? As mitocôndrias. Por quê? Porque nós vamos ver que a gente já viu, né? Responsáveis por partes da respiração celular. Então, elas absorvem o oxigênio, né? Fazem as reações químicas, né? Produzem glicose, produzem energia, liberam CO2, liberam outras substâncias, né? Isso estamos falando dos seres superiores, tá certo? Então, de várias células, né? Mas mitocôndrias a gente tem nas células animais. A energia produzida e armazenada pelas células será utilizada para manter as reações do metabolismo em funcionamento. Então, esta energia que a mitocôndria produz, ela é utilizada pela própria célula ou é cedida para outras células para fazer o quê? Armazenamento energético, produção energética, manter o metabolismo do organismo, de todas as células, tá? Então, esta é a função desta energia. No interior das mitocôndrias, como a gente vai ver aqui no desenho, rapidamente, nós temos aí várias substâncias ou componentes, né? Então, a mitocôndria também é membrana dupla, lipoproteica, tem um líquido citosol dentro dela mesmo, né? E aí nós vamos lembrar de algo que eu falei para vocês, da origem das mitocôndrias, né? Que alguns estudiosos, alguns pesquisadores acreditam que elas eram, na verdade, seres individualizados, que a partir de um certo momento começaram a perceber que iam ter uma vida mais fácil se vivessem dentro das células, e aí teriam mais condições de se perpetuar, se reproduzir, se duplicar, e aí então acabaram se estruturando, adquirindo uma forma e uma função dentro da célula, né? Então, no interior das mitocôndrias encontram-se enzimas que quebram moléculas orgânicas e liberam energia para a construção de ATP,
trifosfato de adenosina ou adenosina trifosfato, em reações de fosforilação com fósforo. Então, na presença do fósforo, P de fósforo, né, ocorre então a fosforilização e então acontece a produção de ATP, que é a adenosina trifosfato, que é a célula energética, né, a molécula energética. O ATP é uma molécula orgânica. Por que é orgânica? Porque possui carbono, né, que armazena energia. Os processos celulares que consomem energia utilizarão o ATP. Então, todas as formas de processo que consome energia dentro de um organismo, ela vem na forma de ATP, de adenosina trifosfato. Algumas vezes a adenosina difosfato, né? Mas aí nós vamos estudar com calma, caso a caso. Mas, de regra geral, nós precisamos ter ATP no nosso organismo para fazer as reações químicas e metabólicas dentro das células. E esse ATP está lá dentro da mitocôndria, armazenado, né? Os processos celulares que consomem energia utilizarão o ATP como fornecedor de energia. Então, na nossa casa a gente não usa energia elétrica que vem lá da hidroelétrica ou vem de outras fontes de energia. Pois é, dentro do nosso organismo, dentro das nossas células, lá nas mitocôndrias estão armazenadas reservas energéticas na forma de ATP. Né? 90% da energia consumida pelas células eucariotas é provida pelas mitocôndrias. Viu só, gente? 90% de toda a nossa energia. Eu estou aqui, eu estou me movimentando, você está aí prestando atenção, se mantendo acordado, nós estamos consumindo essa energia. 90% de toda essa energia vem das mitocôndrias. Então, olha a importância das mitocôndrias na nossa vida. Nós somos seres mitocondriais. Ah, bonito isso, né? Não. Ok, vamos lá. Então, o que acontece? Nós temos uma molécula de glicose que veio lá da fotossíntese, mais oxigênio, né? Então, a planta consome, o organismo consome, né? O organismo animal consome oxigênio mais glicose, vai gerar como resíduo da respiração 6 moléculas de dióxido de carbono, 6 moléculas de água, mais energia, tá? Então, essa é a reação da produção ou da geração de energia, tá certo? Então, gera-se energia a partir do quê? A partir daquela glicose. De onde veio essa glicose? Lá da planta, né? Quando a gente come, a gente está ingerindo glicose, e aí com o oxigênio entra uma reação, acontece uma reação, vai formar CO2, né? Dióxido de carbono mais água, né? Tá gerando aqui, eu estou conversando com vocês, dando aula aqui para vocês, e isso tudo está acontecendo dentro do meu organismo. Ah, mas como é que eu não vejo que está saindo água pela sua pele? Não, é porque são reações internas, né? Os gases vão sair do nosso corpo depois, num outro processo que a gente vai ver, tá? E mais energia, então gera essa energia que me dá força, me dá tônus, me dá vida para estar aqui na frente de vocês e vocês estarem aí acompanhando essa aula. Então, isso vai fazer o quê? Vai gerar uma reação de fosforilização, essa energia vai ser uma energia que vai gerar uma quebra, né? Tá? Vai fazer, então, vai pegar o ADP, então, olha lá que eu falei para vocês, adenosina difosfato, com 2 fosfatos, mais um fosfato inorgânico porque esse fosfato não tem carbono, tá? E vai gerar a ATP, adenosina trifosfato. Então, a ATP, né, pode ser consumida para quê? Para produção de calor, reação de biossíntese, transporte ativo, transporte de elementos entre as células, né? Contração muscular, quando eu estou fazendo isto aqui, quando eu estou virando meu pescoço, quando eu estou me mantendo em pé, eu estou consumindo energia que vem lá da mitocôndria, que vem lá da ATP, né?
condução de impulso nervoso, bioluminescência, geração de energia própria dos vegetais, alguns animais como o vagalume, né? Então, bioluminescência. Então, isso tudo vem graças à existência de energia dentro do nosso organismo, tá? Então, como que é feita a visualização das mitocôndrias? A partir do microscópio óptico. Nós estamos falando de uma estrutura que é muito, mas muito, muito pequena. Então, nós precisamos de um microscópio óptico. Não é tão pequena quanto o microscópio eletrônico e, por isso, um microscópio óptico já nos ajuda a identificar a mitocôndria, né? Inclusive nas células vivas, usando-se um corante especial chamado verdejanos. Então, isso é só para conhecimento de vocês. Como é que eu identifico a mitocôndria? Eu coloco uma gotinha de corante verdejanos, esse corante vai reagir com a parede celular, com a membrana da mitocôndria, aquela camada dupla lipoproteica, e vai, então, evidenciar a presença da mitocôndria e eu vou conseguir observá-la, né? Número bastante variável, depende do tipo de célula, né? Então, cada tipo de célula tem uma demanda energética. Essa demanda energética, então, faz com que algumas células tenham mais mitocôndrias, outras tenham menos mitocôndrias, né? Tá? Maior número de reações químicas, maior será a necessidade de energia e maior será o número de mitocôndrias. Então, células musculares que estão constantemente se movimentando, células nervosas, nós temos um maior número de mitocôndrias, porque nós precisamos mais energia, nosso organismo demanda mais energia nestas células, né? Então, células musculares estriadas consomem muita energia durante as contrações musculares, por isso necessitam de muita mitocôndria, que acabei de falar para vocês. Vocês prestem atenção. Vocês acreditem em mim, que eu não vou falar besteira. E se eu falar alguma besteira, eu vou me corrigir antes de vocês, né? Células do fígado humano possuem mais de 1000 mitocôndrias, porque o fígado está permanentemente purificando todos os nossos líquidos, né? Todo o nosso sangue, tudo que entra dentro do nosso organismo vai ser purificado, tá? Existem protistas, né, seres protistas, unicelulares que só possuem uma célula, que carregam somente uma mitocôndria gigante. Então, muitas situações, as mitocôndrias, que são seres pequenos, que a gente consegue ver no microscópio óptico, mas são pequenos, eles vão se aglomerando, se juntando e formam uma única mitocôndria gigante para as dimensões da célula, não para as nossas dimensões corporais, né? Então, isso chama-se de condrioma, conjunto celular de mitocôndrias. Então, todo o conjunto de mitocôndrias dentro de uma célula é também chamado de condrioma. Tá? Localização, não possuem local fixo, não possuem posição fixa, elas estão dispersas no citoplasma celular, então elas podem estar em qualquer parte, perto do núcleo, longe do complexo de Golgi, perto do complexo de Golgi, tá? Não tem posição definida, tá? Então não possuem posição definida. Pode ser encontrada em qualquer região do citoplasma, não tendo, né? Podem estar agrupadas nos locais onde ocorre grande consumo de energia. Então, podem, em células que demandam maior número de energia, as mitocôndrias podem estar mais presentes ou mais concentradas, porque é onde vai demandar mais mitocôndrias, tá? Vai demandar, a necessidade de energia vai demandar maior número de mitocôndrias. Nos epitélios ciliados, estão próximas aos cílios, nos espermatozoides se acumulam na parte intermediária, onde fornecerão energia para o movimento do flagelo.
Então, nos epitélios ciliados, nos tecidos epiteliais ciliados, né, estão próximas aos cílios, as mitocôndrias, porque elas permitem que os cílios se movam para lá e para cá. Né? Nos espermatozoides, que é um único flagelo, se acumula na parte intermediária, onde fornecerão energia para todo o flagelo. Então, né, a gente está vendo aqui que dependendo da função da célula, dependendo da posição da célula, ela vai ter ou não ter maior número ou menor número e vai também ter uma tendência de estar num certo ponto dessa célula. Tá? Nos rins se encontram em grande quantidade nas células que realizam transporte ativo de íons e moléculas orgânicas. Então, olha aqui, nós temos um sentido de secreção, tá? Então, nós temos aqui uma mitocôndria, que são essas vermelhinhas, nós temos um núcleo, né? Nós temos lisossomos, lembra o que são os lisossomos? São aquelas estruturas de glicídio, né? Lipo é de gordura, que vão fazer o quê? Vão pegar corpúsculos diferentes, né? De dentro do organismo e vão expulsá-los para fora. Retículo endoplasmático, né? Tá? Complexo de Golgi, vesícula de secreção. Então, tudo isso é nesse sentido, o sentido da secreção. Vão sair aqui pela ponte da célula, né? Nesta forma de mitocôndria, né? Então nós tínhamos mitocôndrias aqui que iam mandar fazer gerar energia para fazer o retículo, para todas as atividades, na verdade. E aqui nós vamos ver então a estrutura da mitocôndria, né? Então olha lá, membrana interna, membrana externa. Membrana interna é a amarela, membrana externa é a vermelha, né? Tá? ADN ou DNA, né, são os cromossomos, as informações genéticas dispersas dentro da mitocôndria. Então, a mitocôndria tem DNA específico, tá? Espaço intermembrana, então existe aí um espaço entre as membranas. Grânulos, ribossomas, crestas das membranas, né, das dobraduras, das invaginações dessa segunda membrana ou da membrana mais interna, partículas de ATP sintase, né? Tá? Os nomes aqui estão um pouquinho diferentes, mas a gente consegue entender, tá? Perfeito? Então assim é a forma de uma mitocôndria e vocês percebem que ela tem vários elementos dentro dela, né? Ela está dentro do citoplasma e ela contém dentro dela vários indivíduos e elementos. Por isso que muitos cientistas ainda acreditam que elas tenham vindo de bactérias que entraram na célula, se adaptaram e acabaram desenvolvendo sua forma de vida dentro da célula como uma organela celular e não mais como um indivíduo separado. Tá? A análise da mitocôndria, o microscópio eletrônico, então primeiro eu olhei na célula no microscópio óptico e eu encontrei uma mitocôndria. Agora eu quero olhar lá dentro da célula, quero olhar lá dentro da mitocôndria. Então eu vou para um microscópio eletrônico, né, que apresentou as seguintes estruturas: duas membranas lipoproteicas, né, eu já falei isso para vocês, as duas membranas lipoproteicas, uma externa e uma lisa e outra interna cheia de dobras, que é o que eu mostrei para vocês. A laranja aqui, marronzinha, é externa, lisa, e a amarela lá dentro é toda cheia de dobras, tá? São membranas lipoproteicas, tá? Duas membranas lipoproteicas, a interna e a externa, tá? As dobras encontradas na membrana interna são denominadas cristas mitocondriais. As cristas aumentam a superfície interna para maior reação química, tá? Então a gente já viu lá em outras estruturas da célula que surgem os desmossomos, os plasmossomos, surge a fagocitose, tem os ribossomos, tem os os lipossomos, né, que são estruturas para aumentar a superfície celular, né? Então as cristas aumentam a superfície interna para maior reações químicas, essa é a função, né?
Não é uma função, tá ali porque tá ali, não. Tudo tem uma função. O interior da mitocôndria é preenchido por um gel coloide, chama-se matriz mitocondrial, ou seja, esta parte azul é um gel, um coloide, ou chamado também de matriz mitocondrial, que é composta por água, sais minerais, enzimas, proteínas, tá? Vitaminas, pigmentos respiratórios, glicídios, né? E um número grande de enzimas, diferente, que realizam partes importantes da respiração celular. Então, cada enzima tem uma função, cada enzima vai entrar num momento específico da respiração celular. Ocorre um grupo de reações denominado de ciclo de Krebs, tá? Então, essa é uma situação específica, um número específico de reações e que acontece por aí, tá? Então vamos lá, olha lá o ciclo de Krebs, né? Então aqui nós vamos olhar mais detalhadamente mais para frente, mas só para vocês entenderem que no ciclo de Krebs existem várias reações que geram resultados, geram resíduos, geram gases e geram também ATPs, que são as moléculas orgânicas de energia, tá? Então, partículas ou corpos elementares são estruturas que estão coladas à membrana, né? E membrana interna, aquela membrana amarela toda dobrada, e principalmente nas cristas mitocondriais. Então, partículas ou corpos elementares são estruturas que estão coladas à membrana interna e principalmente nas cristas mitocondriais. Lembram do retículo granuloso, que era formado de ribossomos, né? Então, mais ou menos isso. Então, aí naquelas dobraduras nós temos, então, várias partículas que se unem. Então, são feitas de pigmentos respiratórios, entre eles o citocromo, proteína que participará da etapa de produção da ATP, e cadeia respiratória. Então, são feitas por pigmentos respiratórios, entre eles o citocromo, que é a cadeia que dá aí o entendimento de cadeia respiratória, né? Então, citocromo é uma proteína que participará da etapa de produção da ATP, tá? Então, no interior da mitocôndria, espalhados na matriz mitocondrial, encontra-se o DNA, o RNA e pequenos ribossomos. Então, dentro da mitocôndria, a mitocôndria tem específicos DNAs, RNAs e ribossomos. É por isso que os cientistas e alguns cientistas dizem ainda que a mitocôndria veio de um outro ser. Por quê? Porque onde que tem DNA? Dentro do nosso núcleo. A mitocôndria é outra situação, né? Então, por que ela tem DNA e RNA e pigmentos? Ou pequenos ribossomos, né? Então, se acredita nessa teoria de que ela tenha se desenvolvido e se adaptado ao interior das células humanas, ou animais, que se assemelham aos ribossomos dos procariontes. O DNA mitocondrial se prepara em uma ou mais cadeias de dupla hélice, na forma de anel, semelhante aos plasmídios bacterianos, possuindo poucos genes. Então, o DNA mitocondrial não tem tantos genes. Poucos genes que codificam enzimas e proteínas para a proteína, né? Tá? Ok? Ou para a mitocôndria. Estudos demonstram que o DNA mitocondrial não segue as leis de Mendel. Então, não é aquela sequência de divisão da mitocôndria, dos gametas, segundo as leis de Mendel. Não. Eles têm uma outra situação, eles têm uma outra versatilidade, certo? Que nós vamos talvez ver mais para frente. Pois não participa da formação dos cromossomos presentes no núcleo celular. Então, se ele participasse da formação dos cromossomos, ele ia ser dito como segue a lei de Mendel, mas ele não segue a lei de Mendel, ou ela não segue a lei de Mendel, e tem suas próprias formas e dinâmicas de reprodução.
outras proteínas e enzimas utilizadas na mitocôndria que são produzidas no citoplasma celular, ou seja, fora da mitocôndria. Então, outras proteínas e enzimas utilizadas na mitocôndria que são produzidas fora do citoplasma celular, ou seja, fora da mitocôndria. O RNA está na forma de RNA mensageiro, transportador e ribossômico. Então, nas três formas, nós temos RNAs dentro das mitocôndrias. Como a mitocôndria possui RNA ribossômico, ele irá construir ribossomos pequenos, mitorribossomos, muito semelhantes aos das bactérias procariontes, tá? Então, esta é a função também do RNA ribossômico, construir ribossomos pequenos, mitorribossomos, muito semelhantes aos das bactérias procariontes, tá? Então, aqui um desenho para vocês, novamente, da mitocôndria. Então, nós temos a matriz mitocondrial, nós temos o DNA mitocondrial, que é esse aqui, nós temos proteínas da membrana mitocondrial, né? Então, nós temos as proteínas aqui, lembra? Membrana dupla lipoproteica, né? Um grânulo, um ribossoma, uma membrana mitocondrial externa, então tinha uma interna, uma externa. Todo este espaço que dá a noção de vazio, a gente já sabe que nós temos aí um coloide, né? Tá formando a matriz mitocondrial, um espaço intermembranas e a membrana mitocondrial interna. Tá? Essa é uma estrutura de uma mitocôndria. Dessa forma, a gente vai ter que memorizar para vocês saberem. Lembrar sempre, 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 tá? Lembrar muito sempre que existe uma teoria, isso eu já falei em aulas anteriores, vou repetir para vocês gravarem sempre. Existe uma teoria de que as mitocôndrias eram no passado, não se sabe quanto tempo, mas eram no passado seres independentes, provavelmente bactérias, que entraram em reação com o organismo animal e aí começaram a ter funções específicas e se adaptaram tão perfeitamente que deixaram outro tipo de vida e hoje seguem como organelas citoplasmáticas das células animais, tá? E são responsáveis pela produção de energia, ok? Então vamos lá, quero que vocês saibam tudo de mitocôndria. Leiam, releiam, façam exercício, busquem na internet e está com vocês. Tudo bem? Falou? Então, vamos para a próxima aula e até daqui a pouco. Tchau, tchau para vocês. Estudem, tá? Tô de olho em vocês.